Voltei para terminar a história. Foi muito especial, porque tudo aconteceu. Eu realmente consegui um emprego que me deu condições de me matricular na faculdade, que me deu condições de me sentir forte o bastante para alugar um apartamento e deixar tudo pro meu marido. Então eu deixei tudo para ele, sem medo de, onde eu vou morar, como vai ser minha vida. Então, você não quer se separar? Então fica com o apartamento. Eu simplesmente deixei tudo para trás. Eu me desapeguei. Porque o meu relacionamento com esse meu marido, ele não era um relacionamento de marido e mulher, ele era um relacionamento de mãe e filho. Então eu tava fazendo mal a ele também. Eu tava sendo mais mãe do que esposa. E é óbvio que eu tava prejudicando ele e me prejudicando. Ele não ia mudar. Quem tinha que mudar era eu. E eu tive força para fazer isso por causa do Reiki. Era muito claro para mim, era muito nítido para mim, e foi de uma forma tão espetacular, porque assim, eu comecei as autoaplicações, eu me iniciei, eu fiz o curso do nível 1 e levei aquilo tão a sério, e em 3 meses a minha vida tinha mudado completamente. Eu estava fazendo faculdade, eu estava num emprego que eu ganhava 3 vezes mais, eu havia alugado um apartamento e fui morar sozinha. Eu havia conseguido, apesar de esse meu marido chorar e ter ataques de nervos e pedir, implorar para eu ficar, eu consegui ser forte, eu consegui ser equilibrada, eu não fui emocional, eu consegui seguir em frente e dizer para ele o que eu sentia. Tudo se resolveu. E eu me senti realmente andando para frente. Eu me senti seguindo em frente, indo em busca dos meus sonhos, da minha felicidade. E aí eu compreendi que havia algo especial no Reiki. Algo que eu havia estudado em outras doutrinas, eu havia buscado. Eu queria entender por que as pessoas ficavam tão presas ao karma. E aí eu fui entender que o Reiki diz uma coisa muito interessante, que 20% de tudo que nos acontece é kármico. Mas 80% somos nós quem trabalhamos, mudamos e transformamos. Ou seja, somente 20% é kármico. Por que eu vou ficar presa a essa matrix? Eu posso transformar praticamente tudo. E o Reiki, ele trabalha com aceleração de karma. Ele faz uma limpeza energética que permite que aquele karma, por exemplo, se você tem 3 anos de karma para viver diante de uma situação, se você se aplicar Reiki, receber Reiki, se iniciar em Reiki como uma professora, eu estou falando de diversas maneiras. Por exemplo, você pode simplesmente se iniciar em Reiki e se auto-aplicar, não trabalhar com isso. Mas você pode receber o Reiki de alguém e também não fazer o curso. E você pode querer se tornar uma terapeuta e uma mestra, por exemplo. De qualquer forma, você vai estar limpando esse karma. Mas quando você faz as iniciações, é ainda melhor. Porque o que acontece? Em cada iniciação, você limpa os karmas também. Eles vão se reduzindo com as iniciações. E toda vez que você inicia outras pessoas, depois que você se torna mestra, você também começa a reduzir este karma. Eu acho isso lindo e maravilhoso. Você está ajudando a ampliar a consciência das pessoas, a transformar a vida delas. Em consequência, você está transformando o planeta. Então o universo é como se ele te desse bônus, é como se ele te presenteasse com isso. Se bem que inicialmente eu preferi aplicar Reiki somente em mim. Porque eu achava muito importante que eu me transformasse. Eu não queria trabalhar com as pessoas e não ter a minha vida transformada, a minha vida curada. Eu acho que ia ficar uma coisa incompleta. Eu precisava ter firmeza, eu precisava estar forte para lidar com isso. E eu precisava também ser um exemplo para eles. E eu precisava dizer para eles
o que o Reiki realmente faz? Que existe coisas palpáveis, que existem coisas reais que foram transformadas na minha vida. E eu precisava realmente descobrir isso. E eu me dei esse tempo de 7 anos. 7, 8 anos mais ou menos eu me dei esse tempo. E fui anotando tudo que acontecia na minha vida. Fui anotando numa agenda. E essa agenda se transformou em um livro. Eu tenho aqui o livro que foi o meu primeiro livro, né? Com a capa antiga. Agora eu já tenho uma capa nova, Reiki, uma aventura em busca do autoconhecimento. Tem uma capa nova, ele é uma edição da editora Chiado, uma editora portuguesa. Depois eu vou colocar aqui para vocês a nova capa do novo livro, que eu não tenho ele aqui agora. Gente, por que eu escolhi o título Uma Aventura em Busca do Autoconhecimento? Porque para mim a vida é uma aventura. Eu já passei por muitos momentos difíceis. Eu passei por momentos que exigiram muita força minha, espiritual. Eu passei por muitas provações. Inclusive, quando eu conto isso, as pessoas dizem: nossa, eu nunca podia imaginar que você passou por tudo isso. Porque não parece. Porque realmente eu sempre tive uma força espiritual grande, eu sempre fui alegre, eu sempre fui positiva, as pessoas olhavam para mim e não diziam o que eu estava vivendo. Porque eu não transparecia a tristeza. Eu acho que eu nasci para ser alegre, para estar em comunhão com a vida. Sabe? E eu acho que eu conseguia lidar bem com essa tristeza, né, que se abatia nesses momentos, para tentar resolver todas essas coisas que não foram fáceis. Então, a minha vida não foi fácil, mas eu consegui ter esse amparo. E o Reiki foi o motivo disso tudo. E continuando lá o que eu estava contando para vocês, é muito interessante, porque eu percebi que o karma foi se desfazendo conforme eu ia meditando em Reiki. E aí eu me iniciei em Reiki 2, e eu percebi que o Reiki 2, que vem com todos os símbolos, com todas as meditações diferentes que eu tinha para fazer, eles começaram a potencializar tudo aquilo. E aí eu cheguei ao Reiki 3 e foi incrível, porque os sonhos realmente se realizam depois que nós nos iniciamos em Reiki 3, que é a realização. Eu fui percebendo essa etapa na minha vida. Eu fui percebendo isso. Inclusive eu tenho material para escrever um outro livro, se eu quiser, sobre as realizações que aconteceram. Mas esse livro aqui já conta muita coisa incrível. Muita coisa incrível. Que foi tudo que eu fui anotando nessa agenda durante 7 anos. Então ele é um livro cheio de emoção. Cheio de gratidão, sabe? Muita gratidão. E ele também tem depoimentos de pessoas que foram iniciadas por mim, que foram coisas assim que eu senti que elas também sentiram. Comprovações de que essa energia fala com a gente. De que essa energia entra nos nossos sonhos. De que ele nos dá sinais de que o Reiki é presente na nossa vida. Ele é como um amigo que você pode contar a hora que você quiser. Ele é como aquele amigo que você pode chorar. Que ele sempre vai estar lá para te amparar. Ele vai fazer você descobrir todos os mistérios do universo. Você vai compreender que o universo é muito mais do que você imagina. E que o Criador é fantástico. Que não tem nada a ver com aquele ser que castiga. Muito pelo contrário. Mas que existem leis. Existem leis no universo. E a gente precisa compreender e respeitar essas leis. E é isso, gente. Eu precisava contar um pouquinho da minha história. E esse é só o começo dessa história, porque eu teria muitas outras coisas para contar. Mas acho que por hoje, e se tratando do curso de Reiki nível 1, esses relatos são suficientes. Mais tarde, eu vou contar um pouquinho mais da minha história para vocês. Muito obrigada por estarem aqui, por me ouvirem, por terem me escolhido para ser uma mestra no caminho de luz de vocês e iniciar vocês no Reiki nível 1. Namastê.